Boa tarde, galera. Felipe na área para mais um diário de trade aqui com vocês, tá? Vamos ver aí os movimentos que o mercado apresentou aqui, índice dólar, tá? Vamos começar aqui pelo índice. Vamos lá. Então, como eu já venho falando aqui no diário de trade, no Bom Dia Mercado, tá? O que a gente tinha aqui montado aqui nos 60 minutos do índice? Só tirar esses alvos aqui para baixo que eles não me adiantam mais, tá? O que a gente tinha montado aqui? A gente tinha um pivô de alta. Um pivô de alta em vermelho é para, né, destruir, né? Vamos lá. Um pivô de alta, tá? Aqui, se a gente for pegar essa fronteira do gap aqui, ele já foi até ativado, tá? Só que é um pivô de alta que ele vem debaixo das médias, ou seja, um pivô de alta ruim, né? Ele não é tão confiável quanto que um pivô acima das médias, né? Então, ou seja, tínhamos um pivô ruim aqui, né? Porque ele veio debaixo da média e depois ele montou um padrão para a gente. Eu não diria de pivô, tá? Só se a gente for utilizar essa pernada aqui toda, tá? Aí sim a gente pode considerar um pivô, tá? Por conta da correção dele bem profunda aqui. Então, ou seja, eu prefiro interpretar isso aqui como uma pernada de alta. Após ele fazer esse pivô de baixa, esse pivô de alta aqui, debaixo da média ruim, digamos assim, né? Ele montou um padrão bem bacana para a gente. Esse padrão cujo ele foi atingido em todos os seus alvos para cima aqui, né? Se a gente for trabalhar aqui com esse pullback, foi atingido os alvos. Se a gente for trabalhar aqui com o pivô, também praticamente cravou o seu alvo de 100%, tá? E o próprio movimento do dia, aí hoje, o que ele montou para a gente também? Aí vamos já para o gráfico aqui normal. O que a gente tinha projetado aqui, então, após já ter atingido os alvos, o alvo do pullback e tínhamos os alvos do pivô, terceiro alvo já sido atingido. Vamos trabalhar agora com esse pullback aqui acima da média, tá? Então, o mercado hoje ele abriu praticamente aí sem gap, tá? Como vocês podem ver aí. Na verdade, um pequeno gapzinho, tá? Só tirar aqui esse em amarelo, para ficar mais claro para vocês. E aí, ele apresentou o que para a gente aqui, né? Uma trap zone, né? O que ficava muito complicado de eu pensar em venda, por quê? Porque aqui, eu pensando em venda, aqui nesse momento, eu estava colado aqui praticamente na média móvel de 200, então a trapezone estreita não caberia a venda nesse primeiro momento. Tá? Pelos 60 minutos, aqui a gente teve a abertura acima das médias, testando a média móvel de 9, então, cara, na minha cabeça realmente não entrava nada que empurrasse para venda nesse começo, né? Não sei, talvez por viés, talvez por, né, pelo macro estar alinhado aí para a gente ter um ponto mais comprador, né? Enfim. Aí aqui o mercado abriu, movimentou, começou a trabalhar acima da sua média móvel de 20, tá? Deixou um padrão para a gente aqui, até poderia ser um pullback de pré-rompimento. Aqui nesse momento a gente tinha a VWAP, aqui bem colada com a sua média móvel de 20, média móvel de 9, e até que aqui ele deixou um padrão para mim aqui bem interessante de quem que é a repulsa da máxima do dia anterior, que não teve a sua continuidade, tá? E deixou um padrão comprador para mim. Tá. E por que eu falo que eu achei interessante? Porque aqui é alinhado juntamente com a abertura do mercado à vista. Então, ou seja, quando você tem um plano e você alinha ele a uma probabilidade, né? Muita gente já fala assim, não, mas o melhor é ficar de fora, realmente, da abertura do mercado à vista, da abertura do mercado americano, realmente é. Ainda mais se você não sabe o que vai fazer, né? Então, enfim, se você não sabe o que vai fazer, realmente fique de fora. Aqui, como a gente tinha um plano, o stop estava dentro do gerenciamento, né? E a gente tinha uma probabilidade aí da abertura jogar o mercado para cima, né? Foi a posição aqui que eu resolvi tomar. Então, comprei aqui nesse candle, a operação andou 250 pontos, deu parcial, voltou e me tirou no break-even, tá, pessoal? Me tirou no break-even aqui, mas respeitou a máxima do dia anterior, tá? Então, deu parcial, voltou, não tem problema nenhum. E aqui nesse momento, o que a gente pensa? Poxa, respeitou a máxima do dia. O que eu vou fazer? Vou esperar, né, um padrão agora mínimo de pullback acima da máxima do dia anterior, né? Que é aqui. Então, ou seja, a gente teve um movimento de expansão, né? Aqui ele deu uma titubeada também, poderia ter recomprado aqui, não tem problema nenhum. Achei melhor por esperar um movimento um pouco mais claro, um pullbackzinho, respeitou a 9, tem start e tem stop aqui nesse fundo, né? O preço andou, voltou e me tirou no break-even.
sem problema nenhum, né? Na verdade, o break-even ele é nosso paraquedas reserva. Então, mesmo a gente a gente, né, tendo uma noção de como que o preço pode se movimentar naquela região ali, né? A gente tem que aceitar, né? Assim como tem que aceitar o stop, tem que aceitar o break-even, que ele é uma proteção, pelo menos aqui eu encontrei, né? De poder proteger o meu capital da melhor forma possível, né? Dentro de uma operação aí que pode ser que dê certo ou pode ser que dê errado, né? Então, aqui nesse caso aqui, até o break-even me salvou de um possível stop que eu poderia tomar, né? Após isso, o mercado, na minha opinião, ele encaixotou, ficou dentro de um caixote, não sabia para que lado ia, para que lado vinha, e nesse momento a gente optou por encaixotar ele, né? Tanto é que encaixotou que ele armou todo um padrão aqui, talvez, para vir aqui corrigir até essa média móvel de 200, né? Então, ele vinha, violava aqui o fundo, renovava, fazia um fundo mais baixo, mas não dava continuidade em nenhum dos movimentos. Então, foi, pessoal, isso daqui é o típico caixote, né? As extremidades também aqui, elas estavam mais ou menos próximas, na minha opinião, né? Tanto é que agora movimentou, praticamente dobrou a amplitude do dia que a gente tinha até o momento, né? Enfim. Após isso, a gente foi para o nosso horário de almoço também, né? Voltamos e aí, após o horário de almoço, nós tem que começar a marcar aqui, ó, porque eu esqueço de marcar as operações aqui, depois eu me perco aqui, mas enfim, eu já sei onde que eu operei. Após a nossa volta do almoço, tá? O mercado ele estava rompendo esse caixote aqui, tá? Fez uma regressão à média móvel de 20 aqui, beleza? Fez uma regressão média móvel de 20 aqui. O porquê que eu não comprei aqui? Porque aqui a gente estava na cara do primeiro alvo dos 60, galera. Então eu não tinha um espaço para mim, o payoff aqui era ruim. O que, que eu esperei fazer? Poxa, esperei até agora, o que, que eu vou esperar? Vou esperar ele romper o primeiro alvo, monta um pullbackzinho, e aí eu tenho esse caixote projetado para cima, cujo primeiro alvo estava aqui. Beleza, problema nenhum. O risco da operação aqui era mínimo, tá? Então a gente tinha um risco aí na operação na casa dos 100 pontos. Então aqui eu abri uma operação na ponta da compra. Só um pouquinho, tirar o imã. Vamos lá. Então, aqui eu abri uma operação na ponta da compra, operação essa vencedora, deu 300 pontos aí, né, praticamente cravando o seu primeiro alvo aí, no primeiro momento, né? Depois, como vocês podem ver, até violou o primeiro alvo, foi e voltou, tá? E o preço agora trabalhando no padrão de acumulação aí, né? Da mesma forma que o índice, que o dólar, como a gente vai acompanhar lá. Então, a gente pode até ter um padrão aí pré-pronto para amanhã, tá? Claro que isso varia muito, né, de como que vai ser aí o nosso leilão, nosso mercado e alguma notícia que venha a ter, beleza? Então, esse foi o nosso dia aqui no índice. A gente teve 3 operações, eu executei 3 operações, uma me deu break-even e as outras 2 me deram gain, tá? Totalizando um total aí de 550 pontos, beleza? Vamos para o dólar. Nossa, o dólar, ele na verdade, ele tá exigindo muita paciência, né, galera? Muita paciência da gente aí a semana toda, na verdade, né? O mercado por si só, na verdade, ele é um jogo de paciência, né? Só que ele tá realmente levando-se ao pé da letra nos últimos dias, mas enfim, né? O que a gente tinha no mercado pronto para hoje? Pronto não, né? Pré-pronto, digamos assim. A gente tinha esse movimento aqui, galera. Deixa eu tentar voltar aqui como eu estava fazendo com vocês, que eu acho que fica melhor. Aqui. Tínhamos esse movimento aqui, né? Bom, enfim, vocês estão vendo tudo aí. Esse movimento que para mim aqui era um movimento de pivô, tá? Claro, alinhado com suas médias. A média móvel, na verdade, virando, tá? Mas só que, claro, eu não vou trabalhar com os alvos desse pivô logo na abertura do dia. Eu vou trabalhar com o quê? Com o pullback, com a retração. É o que eu acho mais saudável. A probabilidade sempre ela vai ser mais favorável a alvos, né, teoricamente mais curtos, né? Na verdade, alvo curto no 60 é meio complicado a gente falar, né? Que a gente tem alvos, né, bastante generosos no gráfico de 60 minutos. Né? Então, a gente tinha esse padrão aqui. O mercado, quando ele abriu hoje, ele abriu aqui, na verdade, bem próximo dessa região de primeiro alvo, mas ele estava, na minha leitura, ele estava trabalhando num processo de primeiro alvo, pullback, para voltar a cair. Só que o mercado, na verdade, para ele andar realmente, ele demorou um pouco, mas a gente conseguiu pegar uma bela operação justamente nesse fundo aqui, como eu falei para vocês aqui. Ó. Aqui é o fundo dos 60, aquele movimento que a gente tem projetado lá. E nesse momento aqui, o mercado veio,
tocou esse fundo, deixou um padrão para mim de candle na ponta da venda, então eu tinha um start e eu tinha um stop muito bem claro. A operação andou lindamente, deu 19,5 pontos, tá? E, na verdade, meu alvo aqui inicial era até vir para perder a mínima do dia, tá? Ainda mais depois de uma barra de continuidade dessa daqui, de uma barra de ignição, né? E a gente poderia ter um gift aqui para ter uma barra de continuidade, não foi o que aconteceu. Ele deu 19,5 pontos, né? Desses 19,5 pontos, eu consegui pegar 15. Depois o preço veio e ele me tirou justamente aonde ele formou uma regressão à média móvel de 20. Regressão à média móvel de 20, como vocês podem ver aqui, né? Poxa, eu entrei aqui confiando no meu estudo, no meu estudo macro, na minha price action. Se eu não entrasse aqui, eu estaria sendo meio que, tipo, falando uma coisa e fazendo outra, na minha opinião, né? Mas aqui, para mim, caracterizou totalmente uma regressão à média, ainda mais depois do movimento que a gente teve desse aqui, uma barra de ignição, né? A gente teve um pullback também, talvez preciso, aqui na minha opinião, um pullbackzinho de pré-rompimento desse fundo aqui, desse fundo prévio, da mínima do dia anterior, para a gente dar continuidade no movimento, né? Enfim, padrão formado, zerei o restante dos lotes que eu tinha aqui, nesta máxima, tá? Na verdade, eu zerei aqui mesmo para poder fazer uma reentrada com o pessoal da sala, porque ia ficar meio estranho eu ter uma entrada aqui em cima e adicionar depois mais lote aqui, ia ficar meio que um preço médio para frente, ia ficar estranho aqui no caso para postar aí para vocês. Então, preferi zerar, até porque eu estava com poucos lotes aqui e refiz a entrada aqui com o pessoal da sala, tá? Então, aqui tinha um start, tinha um stop, a operação ela veio, acionou, tá? E ela deu um calorzinho na gente, na verdade, no primeiro momento, deu a possibilidade de alguém sair no break-even, caso houvesse interesse, né? Eu, no caso, acreditei na operação e tomei um stop esse de 6 pontos, tá, pessoal? Após isso, o que o preço fez? Ele passou para cima da sua média móvel de 20, mas ele não conseguia ganhar esse topinho anterior, pessoal. Não conseguia ganhar o topinho anterior de jeito nenhum. Beleza? Após isso, eu comentei com o pessoal da sala, cara, isso daqui tem cara de bandeira, tem cheiro de bandeira, parece uma bandeira. O que que é essa aqui? É uma bandeira, né? Só que como que a gente trabalha uma bandeira, pessoal? A gente tem que esperar romper, fazer um pullback, e aí a gente entra na ponta da venda, né? Acontece que a gente esperou, né, com uma disciplina samurai, uma disciplina de monge aí, né, uma paciência de Jó, né? E o preço, mas só que antes, né, disso acontecer, eu já falei, pessoal, eu vou estar encaixotando esse preço aqui, que eu acho que está muito perigoso. E, tipo, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros, né? Então, imagina só, pessoal que me segue aí, que está comigo na sala no dia a dia, eu jamais ia colocar o pessoal em furada. E eu falei, pessoal, estou encaixotando aqui dentro, eu não opero. Mas temos um padrão de bandeira aqui, óbvio. Claro, na minha cabeça está claro isso aqui. O que o preço veio? Ele rompeu abaixo, fez um pullback, até a gente poderia interpretar. Eu não iria interpretar esse candle aqui como uma regressão à média. Por quê? Porque a média móvel está flat. Ele só pintou aqui porque a regra de coloração matematicamente exige isso, e ele cumpriu as exigências e coloriu. Mas, na minha opinião, isso aqui não é uma regressão à média, isso aqui é um padrão de candle vendedor realmente depois do rompimento em uma bandeirinha, tá? E aqui eu até comentei com o pessoal na sala, cara, eu poderia vender aqui. Mas eu já tinha colocado no caixote e falei assim, cara, não vou vender, eu vou para o almoço. E nessa hora, o preço, ele fez duas coisas bem interessantes. Primeiro, que ele ativou a venda para quem acreditou, tá? Andou. E depois teve uma segunda ativação nesse fundinho aqui, tá? Mas aqui eu já tinha me comprometido com o pessoal que eu não iria operar, né? E aqui o preço veio e cumpriu o alvo que eu teria aqui estipulado, né? Que seria a mínima do dia, mas também a gente pode colocar uma projeção de FIBO aqui, não tem problema nenhum, tá? Seriam esses os alvos aí. O preço andou, tivemos operadores que pegaram na sala aí, né? Uma excelente operação, né? Eu não entrei por quê? Primeiro que eu já tinha tomado um stop aqui, tá? Outra que estava dentro do caixote. E outra que eu já tinha falado para o pessoal que eu não ia operar. Então, poxa, como é que eu vou falar que eu não vou fazer uma coisa e depois eu vou fazer? Então, porra, você é um cu de frango, digamos assim, né? Porra, vou falar que não vou fazer, a pessoa, aparecia aqui, ó, 20 pontos, brotou aqui. Não, negativo. Enfim, quem entrou aqui, parabéns pela operação, cara. Parabéns mesmo, gerenciamento de risco, controle emocional, conseguiu carregar a operação, parabéns.
Eu, quando estava voltando, na verdade eu vi o movimento acontecer, aí para mim não ficar na frente da tela com aquela sensação, preferi sair da frente da tela, fui para a sala com meu filho, fui fazer alguma outra coisa para sair da frente da tela. Quando eu voltei, o preço estava na região de fundo, aqui, já tinha atingido alvo de 100%, né, já tinha dado para caramba. Até vou tirar esse alvo daqui agora. E o que ele estava apresentando aqui para nós? O que ele estava apresentando aqui para mim, na verdade, nesse exato momento? Ele tinha apresentado um pivôzinho já de pré-rompimento desse fundo, né, cujo ele não tinha dado continuidade. Ativou o pivô e não deu continuidade, mas também não estopou, o que é um bom sinal, tá? Então, quando eu voltei, o mercado estava mais ou menos por aqui nessa região aqui. Eu voltei, o mercado, né, fez um topo mais baixo, um topo mais baixo. Ainda comentei bem na hora que eu voltei para a sala, um colega perguntou assim, cara, e o dólar agora? Eu falei, cara, para mim aqui está um padrão agora bem interessante, né? Na mínima do dia, uma regressão média móvel de 20 no gráfico de 2 minutos, stop extremamente justo, tá? Então, aqui eu abri uma operação na ponta da venda, tá? E aqui era o stop muito bem claro. O que a gente tinha aqui? Este 61,8 lá do gráfico de 60 minutos. Então, aqui, logicamente, ele era um alvo, né? Mas tinha espaço para andar. Então, o payoff de stop para alvo valia a pena a operação. A operação foi lá, pagou, foi no seu alvo, né? Voltou e me tirou no break-even. O que foi bom que eu zerei esse stop daqui. Na verdade, o stop daqui já estava zerado lá pelo índice também, tá? Então, só para critério de conhecimento de todos, né? Após isso, o preço foi e montou, na minha opinião, um pivôzinho de pré-rompimento desse fundo. Stop extremamente justo. Arriscado a entrar numa, numa, numa região dessa daqui, Felipe, é uma região de 61,8 de FIBO, talvez segure o dólar, né? Cara, se vaca voasse, chovia leite, né, pessoal? Então, estava dentro do meu gerenciamento de risco, o stop técnico estava aqui em cima, eu optei por botar o stop na barra que rompeu, que não faria a mínima diferença, até porque ele não teria estopado, nem o técnico, nem na barra que rompeu, enfim, só para critério de conhecimento de todos. E aí vem o pagamento da disciplina, né, pessoal? Que é o quê? Eu me comprometi com o pessoal da sala de não entrar nessa operação aqui, né, por princípios, né, falei que não ia operar, não operei, até a mínima do dia deu 21 pontos. Essa reentrada que eu fiz aqui, deu 30 pontos aqui. Eu consegui capturar 30 pontos nela, depois eu zerei o restante dos lotes quando ele ganhou essa máxima da 20 aqui para cima, tá? Então, ou seja, a gente pode pensar, poxa, perdi um belo movimento, caralho, mas se você perdeu um belo movimento numa região que você se comprometeu a não operar, então você não perdeu nada, você simplesmente seguiu o seu plano. O mercado veio e apresentou um padrão operável para você fora dessa região, poxa, eu acho que é uma coisa meio que óbvia, né? Você não tem que titubear. Você fez a sua parte de não operar aqui dentro, o mercado saiu, apresentou um padrão para você, você tem um plano para esse padrão apresentado, executa. Executa o seu plano, é só isso. Tenha um plano, respeite ele e execute ele. É quase que chega a beirar a loucura, né? Porque é uma coisa tão óbvia, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Tenha um plano, respeite o plano, execute o plano. Simples. Simples. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso dia aqui na nossa sala, tá? Espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso. O dólar aí agora trabalhando num padrãozinho né, talvez aí de descanso do preço, tá? Também pode deixar um padrão para a gente de continuidade aí para amanhã, assim como o índice, tá? Mas é isso aí, a gente dá uma olhadinha amanhã, a hora que o mercado abrir. Beleza? Valeu demais por todo mundo. Estamos aí e até amanhã. Valeu!